Boa noite a todos. Fala, Rasta. Boa noite, Bruno. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, cara? Como é que tá aí? Poxa, eu estou muito bem aqui, me recuperando do Natal um pouco extravagante, mas muito bem, graças a Deus. E você? Você sabe que eu te conheci hoje, né, Rasta? Eu não te conhecia. Eu também, Aí, eu também não. Tá sendo uma. Mas me disseram que seria uma excelente conversa. não tenho a menor sombra de dúvida. Eu já virei teu fã, cara. Eu vi teus vídeos hoje. Eu só posso te dizer que tu me rendeu aqui, cara. Olha, umas boas gargalhadas, cara. Foi uma coisa impressionante. Eu assisti o vídeo e falei, não é possível, cara. Agora, eu confesso que eu me decepcionei aqui com o negócio, né? Eu tava esperando o Bob Marley aqui, né, cara? Aqueles dreads grossos, assim, e Então, não tem, né? isso faz parte do absurdismo do Rastão, entendeu? É, eu sou, inclusive, quem foi que acabou de mandar? O Matheus Basso acabou de me mandar uma mensagem dizendo: cara, a gente tem que fazer, a gente tem que conversar sobre esse negócio de Rastafari e tal, porque ele sabe sobre isso e é uma coisa maluca realmente, né? Tipo, a cultura Rastafari, o cara tem que acreditar nos negócios meio bizarros realmente. E é um movimento que foi cooptado ideologicamente ali, né? Por volta Uma dos anos delas é que o ditador, né? O imperador lá da O Etiópia, Imperador Haile Selassie. ele é Jesus, não é isso? Uma das crenças Exato. é essa, né? É mais ou menos por esses lados daí. Ele é meio que a Estranho. segunda vinda e tal. Mas, obviamente, né, o apelido Rasta não vem de nada disso. É uma alcunha da minha época de guri, né? A gente, tipo, Aham. em Recife, todo mundo se chamava de Rasta e tal. E terminou ficando, enfim, mas isso não tem nada a ver. Mas o Matheus Bastos veio conversar comigo sobre isso. Então já eu falei, Pois pô, é, não, quanto, bota um quanto dread aí, às, né? Quanto às risadas, eu sou adepto do Ridendo Castigat Morris, né? Então, eu acho que o meu serviço a, ao Brasil é essa, essa veia mais cômica, realmente. Cara, olha, vai fundo nisso aí. Tem futuro. Demais, cara. Demais, demais, demais. Muito bom. Mas e o Pois papo bem, de hoje, cara? Como é que vai ser isso aí? A é o gente vai seguinte, falar sobre, poxa, um dos meus temas favoritos e eu vi que é um dos teus também, né? sim, o Tolkien é um dos meus autores preferidos, né? Do século XX, na língua inglesa, talvez seja o cara que eu mais leio. E a gente tem aqui, né, o livro O Mito Santificador de J.R. Tolkien, do Bradley Birzer, que vem tratar do simbolismo cristão presente, né, na obra do Tolkien, tão presente, tão essencial para a obra, né? Você pode lê-la sem ter esse arcabouço, né? Sem ter essa visão, mas quando você entende essa perspectiva, eu acho que muito do livro se abre, muitos dos significados que estão no livro se abrem e grandes lições são passadas ali. Sem dúvida, né? Poxa vida, eu até vi que o Tolkien não gostava muito, né, das analogias. Não, não, isso aqui não. Ele não, gosta, ele não gostava do. Pô, ele não gostava das alegorias. Exato. É o que Sim, eu queria dizer. São as é. alegorias. Aí ele fala, não, não, não tem. Depois ele acaba confessando, não, tem sim, né? E é bem Não, interessante isso, né? o que ele buscava era, obviamente existe o uso do simbolismo, né? Mas isso é diferente da alegoria, como, por exemplo, no Velho Testamento está cheio de alegoria, né? E ali ela, Exatamente. ela, ela está propriamente empregada, né? Porque ela está anunciando a vinda do Cristo, né? Então a lei, ela, como diz Santo Tomás, né? A lei de Moisés, ela serve como alegoria ela anuncia, né? A nova lei
que virá com Jesus. Então, aí, dentro desse contexto bíblico, existe o sentido alegórico. O que Tolkien procurou fazer, ao evitar um paralelismo realmente, como o C.S. Lewis fez com a obra de Nárnia dele, né, onde o personagem Aslan, ele basicamente você percebe que ele é uma representação de Jesus. No Senhor dos Anéis não tem nenhum personagem que seja o Cristo, né? Existe a cruz, existe o simbolismo da cruz, né? Existe o simbolismo forte, inclusive a Sociedade do Anel, basicamente, o primeiro livro, ele conta simbolicamente, de certa forma, muito da história da própria Igreja Católica, né? Que foi seguindo o seu caminho, né? Com inimigos ao redor o tempo inteiro, sendo ameaçada por fora e por dentro, né? Termina um momento em que a sociedade realmente se separa, e que Frodo e Sam Frodo decide ir sozinho, né? O Sam é que vai atrás dele como como o melhor amigo possível, né? E aí nisso termina acontecendo aquela coisa que o Chesterton menciona no Homem que era Quinta-feira, que é quando você descobre que tem um aliado, embora 4 pareça 2 vezes 2 na matemática, na vida humana, o peso de você ter um aliado é muito maior do que você ter você de 2 passar para 100, né? Ali você tem e o jeito que ele usa para dizer que, tipo, eventualmente o mundo sempre termina voltando à monogamia, né? Porque ali, quando você encontra um aliado, um cúmplice, alguém que está olhando para a mesma coisa que você, é o seu companheiro de viagem, né? O Sam, ele representa isso. Então, tem diversos paralelos, né, na história dos Seus Anéis com o cristianismo, com a própria Igreja Católica, mas, no final das contas, o Frodo não destrói o anel. Então ele não é um Cristo, né? Ele não toma o sacrifício até o fim. Ninguém conseguiria. O fato dele respeitar isso aí é o que torna ele mais distante desse sentido alegórico da coisa. Cada vez que eu vejo esse filme, né, eu vi algumas vezes, né, principalmente na juventude, ele passa uma mensagem completamente diferente. E quanto mais velho a gente vai ficando, mais experiente, a gente vai entendendo melhor os símbolos, né? Sim. E olha, para cada coisa que acontece, para cada minuto daquele filme, existem símbolos, né, dos mais diversos possíveis, do início ao fim. E se você for para os livros, ainda mais ainda. Então, eu acho que o Tolkien, né, ele não fez isso por acidente, eu imagino, né? Ele, como um grande linguista, estudante árduo da mitologia, estudante árduo das línguas, né? E olha, o cara um grande gênio da nossa era, a meu ver. Acho que seria inegável, né? Acho que ninguém tem coragem de negar uma coisa dessa. E sendo ligado ao cristianismo, claro que torna a coisa muito mais embasada, mas é até uma coisa que eu vi no teu próprio vídeo, né? Na tua página, que está lá, que ele tinha, né? Eu também acabei lendo esse livro aí, que está no Clube do Ludovico, sensacional o livro, dizendo exatamente isso, que ele era amado pelos hippies, né? Que ele mesmo não tinha grande afinidade. Não, nem um pouco, na verdade. Acontece que aí eu já faço um link muito interessante que, para mim, olha o heroísmo desse cara, né? Ele está resgatando algo que está dentro da pessoa que ela não sabia, que ela não gostava. Ou seja, o cristianismo, o catolicismo, eles são inimigos, né? Eles são inimigos, assim, do último nível. Mas se eu te apresentar a mesma história de uma outra forma, eu gosto, isso aqui toca a minha alma, isso aqui mudou minha vida. Então peraí, cara. Então, olha, não é que você não gosta do cristianismo ou algo do gênero, né? É que você foi influenciado, meu filho, né? Você ainda não tem a vasta profundidade para você entender e assimilar um ensinamento desse, né? E olha, eu vou ser bem sincero, eu também já caí nessa. Quando eu era mais novo, também caí nessa. Acho que é comum, né? Eu acho que é um trabalho muito forte, né? Eu acho que é normal, né? Eu por exemplo, estudei em colégio católico, né? E eu vi de perto os efeitos, eu experienciei de perto os efeitos dessa
dessa coisa do ecumenismo, da teologia da libertação, essa coisa toda entrando dentro da Igreja Católica. Eu lembro quando eu era pequeno, que eu entrava na capela do colégio, era o Colégio Salesiano em Recife, né? Então era um colégio, já tinha mais de 100 anos de idade quando eu era garoto. E eu via, tinham obras de arte dentro da igreja, lindíssimas, né? Em que eu via... Opa, você tá aí? Tô aqui. Ah, tá. É que a imagem deu aquela... Sabe aquela rodinha que aparece? Mas, enfim. Tá. Então, eu via aqueles símbolos, eu via aquelas imagens e eu ficava impressionado com aquilo. E eu via a liturgia, né? Aqueles padres... os padres eram tudo velhos, assim. Me causava um sentimento de admiração e de mistério. Eu sentia uma atração enorme por aquele mistério. Quando eu cheguei na minha adolescência, foi a época que a CNBB enveredou mais para esse lado da igreja ser meio pop. Aí começaram a trazer os violãozinhos e tal. E eu, como adolescente soberbo, né, velho, não consegui sobreviver a essa coisa que eu achava brega, essa coisa que eu achava meio que coisa ridícula isso aqui, né? Daí eu perdi o senso do mistério, e eu obviamente, né, caí para fora da fé. Eu não sei o que é que aconteceu com você, mas eventualmente Deus tem essa maneira de trabalhar de volta aos nossos corações, né? O meu tem nome, né? O meu foi... Bom, enfim, eu fui casado aí com uma norueguesa, né? E ela era sócio-antropóloga. Nossa, tão de esquerda, assim. Eu, nessa época, nem sabia o que era esquerda e o que era direita. Tinha 20 anos de idade, né? E aí veio o Frota, né? Que é o Freud. Eu chamo ele de Frota. O Frota. O Frota. Né? O Frota causou um grande alvoroço ali. E o Nietzsche, né? Cometi esse engano aí, que hoje temos um Instagram para apontar isso como um erro. Na época, o Nietzsche era o filósofo, né? Então, eu acabei indo para essas duas figuras aí que me afastaram bastante durante belos 15 anos aí, né? Não foi uma onda rápida, né? São pensadores difíceis de você... difíceis e até, de certa forma, perigosos de você pegar quando você é jovem, sem você ter tido o pão de cada dia, né? Sem você ter se alimentado. É como se antes de se exercitar e de comer bem, você pega e aprende a fumar um cigarro, entendeu? Tipo, logo assim, né? Isso aí. Na juventude. Os efeitos são meio estranhos. Mas engraçado que você mencionou isso, porque aqui no Mito Santificador mostra o caráter antimoderno, né, da leitura mitológica que o Tolkien faz. E tem um autor que dialoga muito com esse livro, que é o Paul Witt. Ele escreveu um livro chamado Psychology as Religion, né, que é The Cult of Self-Worship, né, o culto da auto-idolatria, em que ele faz uma análise. Obviamente é uma análise breve, né? Tipo, é difícil investigar a fundo, mas ele faz dos principais psicólogos que dão origem a essa tal da self-theory que prolifera nos anos 30 aqui nos Estados Unidos, né? Então, Abraham Maslow, Carl Rogers, o próprio Jung, o Rollo May, que tem essa pegada mais existencialista e tudo mais. E ele faz uma análise de como a relação entre paciente e analista dentro de cada um desses pensadores, ela assume, de certa forma, a relação que era entre o padre e o homem que estava se confessando. E como algumas dos assumptions, né, como eu falo assumptions em português? Das hipóteses que eles tomavam como verdade, os axiomas dele, eram, na verdade, heresias tratadas pela igreja. A ideia do homem ser meio que um ser bom, de natureza boa, e que a sociedade é que traz, a sociedade é que vai, aos poucos, corroendo a sua verdadeira natureza benevolente e vai amarrando ele nessas estruturas de poder, né? Como isso, na verdade, é uma heresia que já foi combatida desde o início
da igreja, né? A heresia pelagiana trata disso, né? É de certa forma a negação do pecado original. Eu queria saber tu, né, um cara que obviamente entende muito mais disso aí que eu, como é que tu enxerga essa coisa de não só o mito estar presente na psicologia, né, mas determinadas heresias acharam seu caminho até elas e tomaram uma forma cientificizada, né, da coisa. Ah, exatamente. Olha, quando a gente escuta o mito, quando a gente escuta uma história, uma fábula, né, que ela não é só um meio de aprender, né? Ela reverbera, ela toca em alguma estrutura psíquica antiga, né? Parece que a impressão que me passa é que a gente já veio com algum tipo de conhecimento, né? E esse conhecimento ele é amplamente mexido, então ele soa como uma verdade. E quando a gente está falando sobre, por exemplo, um tipo de heresia, né? Vou dar um exemplo aí que lá do Senhor dos Anéis, já que a gente está falando dele, né? Uhum. Aquela hora que o Boromir, né? O guerreiro, né? Eu acho que todo mundo viu aí, o Boromir, né? Enfim, na hora que ele está lá com o Frodo sozinho e ele tenta pegar um anel, né? E ele fala para ele mesmo, ele chega a verbalizar, ele fala assim, olha, eu vou, com esse anel, eu vou lá para atacar o Sauron, né? O mal. Ou seja, é algo que já foi tentado quantas e quantas vezes, né? Eu vou usar o mal para tentar combater o mal. Isso funciona? Até Sim. hoje nunca funcionou. A gente acha que funciona, muitos o fazem e acabam que é a ruptura de si próprio, né? Tanto é que logo em seguida ele morre, mas não necessariamente por isso. E o próprio mesmo Frodo, quando ele vai lá tentar jogar o anel, né? Ele estava tentando combater o mal, até que o mal toma conta dele. Teoricamente, o mal, o anel, né? É o símbolo da eternidade, né? Que é o símbolo do anel, o símbolo eterno, né? O mal sempre vai existir de uma certa forma, até que haja um evento final, né? Segundo lá o cristianismo, né? Então, no caso, ele vai e acaba que não consegue. E aí ele precisa de um acaso, que aí depende da crença de cada um, né? Que é o Gollum, né? O Sméagol, né? Ele vai lá e ataca ele e acaba caindo como um ato de acaso. Você sabe que quando a gente pensa, né, no cientificismo, ele acaba tomando o lugar exato de Deus, né? A pessoa que antes era amplamente teocêntrica, né? E acaba que muitas vezes ignora a própria natureza de si, a sua própria biologia, a sua matéria, ele acaba buscando no cientificismo um outro tipo de Deus, né? E de idolatria. Sim. E quando a pessoa passa para a idolatria do cientificista, ele agora vai buscar os portadores da verdade, que seriam quem? Alguns cientistas, né? E aí que entra uma parte interessante, porque quando a gente está falando sobre portadores de verdade ou algo do gênero, a gente tem que, em algum momento da nossa vida, confrontar com humildade e saber que nenhum ser humano que está aqui hoje tem essa verdade, né? É algo que não nos cabe, né? A gente pode... Nos cabe a busca, né? Mas jamais a verdade em si, né? Então, a gente precisa de guias e mais guias, a gente precisa desses atos, a gente precisa do norte, a gente vai precisar de manuais e manuais que precisam ter validação, no mínimo, pelo tempo. Né? No mínimo, pelo tempo. Então, eu sempre falo, né? Se a pessoa está buscando religião, busque alguma com alguns milhares de anos. É uma premissa básica, né? Porque, olha, pelo menos a prova do tempo, né? Ela passou. Então, quando você pega um cientista e o traz como a premissa real de trazer a própria verdade em si, a gente está fazendo de uma forma que é um ato arrogante de que aquela pessoa poderia trazer a verdade. Agora, a ciência em si, ela tem como a missão principal dela, né, é trazer a verdade. Só que, qual que é o problema? Que essa verdade que a gente está falando, ela não é factual, né? Ela não é pontual, ela é uma verdade muito mais ampla. Enquanto que, quando a gente está falando do cientificismo, ele vai ver atos isolados, né? Fragmentados da verdade. Então, é algo que vai estar sempre muito escasso, principalmente quando se trata sobre a mente, o comportamento e a espiritualidade humana. Isso aí é algo que não vai vir nem tão cedo, né? Isso nem se vai vir. Né? É algo que a gente sabe, a gente sente, a gente existe na nossa própria mente, mas que para trazer isso para metodologia científica é impossível, né, Rasta? É um negócio que
Sim, Não é por aí, né? O objeto, se é que a gente pode chamar de objeto, né? O objeto não é nem o mesmo, né? Toda pergunta científica, ela de certa forma uma pergunta acerca de um pedaço do mecanismo, né? Você está observando uma parte do processo, e quando o objeto da religião em si é a agência, né? Você vai pegar a conclusão de Aristóteles na metafísica, né? Que ela é além da física. A ciência, ela é o estudo dos movimentos, né? Das transformações que ocorrem dentro do nosso mundo, né? Mas quando Aristóteles chega ao argumento dele de movimento, né? Que o movimento é potencialidade se convertendo em atualidade, e que entre esses dois estados existe um ato, né, e que esse processo em si ele não pode regredir infinitamente, não é a ideia do dominozinho nem nada, tipo, é esse processo em si, ele necessita de um ser que seja ato puro, né? Então você está tratando da agência, realmente é um objeto completo. Você não pode, a própria ideia de você investigar esse tipo de fenômeno cientificamente, ela é autocontraditória, né? Como é que você vai pegar algo que, por definição, né, é onipresente, você vai esperar, você vai pedir que ele encarecidamente ele saia de todos os fenômenos e que você possa observá-lo por fora, né? Esse exercício é um exercício absurdo, né? Então, geralmente essas discussões, né, de fé e razão, elas são discussões meio burras, assim, porque não tem como você fazer sequer essa oposição entre as duas de maneira própria, né? Então, agora você tocou numa coisa que é importantíssima. Você falou, quando você estava falando dos hippies, de como eles leram e caíram no encanto, de certa forma, e você falou de que existe dentro de nós alguma espécie de conhecimento sobre a verdade, e que quando você é defrontado com ela, você reage, né? No diálogo Menon, né, de Sócrates, existe um momento lá que ele traz um escravo e ele faz um interrogatório no escravo, e ele mostra que o escravo tipo, tem diversas noções já de geometria e tudo mais, que de certa forma o conhecimento ele é um recollection, né? É um ato de lembrar, de relembrar de algo que já está dentro. Obviamente, né? Isso é uma narrativa mítica que o Sócrates usa para explicar. Você não pode levar ao pé da letra, porque você vai ficar num ciclo infinito, né, de regressões aí. Mas existe algo realmente, né, já observado pelo mito, que é exatamente isso. Essa verdade meio que já existe dentro de nós e que a gente é capaz de reagir a ela quando a gente escuta, né? A gente reage muito forte, tanto à verdade em si, né, quanto aos simulacros dela, né? Toda vez que a gente vê uma simulação da verdade muito, muito forte, né? Geralmente os psicopatas fazem isso, né? Os grandes manipuladores da humanidade têm esse talento. A gente também responde a isso, né? É algo... Então, esse desejo de saber, algo inerente ao ser humano já, né? Exatamente. E aí eu lembro também da ideia, né, o Rasta, dos arquétipos, né? Que, poxa, é uma coisa que queria muito conversar contigo hoje, né? No caso, poxa, eu estava falando para você que toda vez que eu vejo O Senhor dos Anéis, ou quando eu vejo algum vídeo, né, eu aprendo alguma coisa. E essa força do Senhor dos Anéis, ela está muito próxima da gente, né, por ser um mito moderno, ornamentado, aquela coisa toda muito bonita. E um dos personagens que mais chama atenção ultimamente, para mim, é o próprio Aragorn, né? Que é o rei, né? É o arquétipo do rei. E quando você está falando sobre reconhecer a verdade, é o que eu falo, né? Todo homem, menino, ainda jovenzinho, ele tem um rei dentro de si, né? Ele tem um rei ali, esperando ser reconhecido, ser tornado consciente através de outros arquétipos que serão aglomerados ali, né? Então, que é agora eu não lembro o nome, acho que é o próprio Robert Bly, que é um desses aí junguianos, né? Ele tem um livro que aqui no Brasil ele entrou uma edição muito limitada, né? Que é o
King, Warrior, Magician and Lover, né? Aham. Que são os 4 grandes arquétipos masculinos. E, no caso, o Aragorn, né, seria o grande arquétipo do rei. Ele é o cara que estava ali sendo mais guerreiro do que qualquer outra coisa, né? Em total, como se diz, esqueci a palavra agora, ainda nos mistérios, ainda não foi descoberto, no anonimato, essa é a palavra que eu queria. Ele estava em anonimato ali, né? Aquela coisa toda. Ele tinha uma boa escola com Gandalf, né? Com Gandalf, ele era bem aluno dele, tinha aprendido bastante coisa e tal. Mas ele teria de se tornar rei, né? Em algum momento ele precisaria se tornar o rei. E quando a gente fala sobre o fator de masculinidade e que todo menino, todo homem tem esse rei dentro de si, que será agora vai aglomerar outros arquétipos, né? Como o amante, que é o cara que está bem apto a amar, né? Ou seja, tem um lado feminino dentro dele. Ele tem o guerreiro, que é o pronto para a guerra, é o cara que resolve, é o cara que se sacrifica, é o cara que tem muita coragem, né? E tem também o intelectual, o magician, né? O mago, né? Que seria Sim. tipicamente o Gandalf, mas se bem que o Gandalf também ele tem já reunido todos esses aí, mas ele é diferente. O Gandalf ele é muito mais, arquetipicamente, ele é muito mais o mago, óbvio, né? Evidente. Por conta dele não ter uma mulher, ele não é rei, ele até entra na batalha, se sacrifica e por aí vai. Mas o Aragorn, ele é o grande, assim, para mim é um dos que mais chama atenção, porque ele é um homem perfeito, ele é um homem ideal, né? Ele é um homem que reúne todos os atributos de um homem. Ou seja, é o cara que é corajoso, perigoso, ele é um cara que sabe amar, é um cara que se arrisca, se sacrifica pelos outros, é sábio, né? Ele é rei. E o mais interessante, a partir do momento que ele se torna rei, a árvore, não sei se todo mundo percebe isso, mas a árvore que era seca lá do reino dele passa a ser uma árvore florida, né? Sim, Ou sim. seja, é a ligação direta que nós temos com o líder, a necessidade de um líder. Isso, para mim, é um prato cheio para as coisas que eu venho estudando, que eu estou muito ligado agora à psicologia das massas e socioantropologia do ponto de vista que é esse trabalho que a gente tem feito aqui, né? É um trabalho também, além de tudo, de formação humana, né? E eu vejo qual a importância desse arquétipo, né? Da coragem, do sacrifício, né? E da própria luta mesmo, quando é necessário. Uma luta que é por amor, é uma luta pelo próximo, é uma luta com finalidade, né? Não é uma luta vazia, não é uma revolta. E aí, quando a gente pensa sobre os elementos masculinos, eu lembro muito a própria espada, né? A espada em si é um elemento que ela é fragmentada, depois ela é forjada para matar o mal, né? E sem isso, Sim. praticamente não tem nada, né? Exato. Não, o Aragorn, ele tem até naquela ideia da jornada do herói do Joseph Campbell também ele se enquadra naquela jornada, assim como o Frodo, mas ele especialmente porque no início ele não aceita o destino de rei, né? Ele não deseja o poder, né? Exato. Então o que é que ele faz? Ele sai em peregrinação como ranger, né? Ele como guardião das florestas. Então ele é conhecido como Strider, né? No In the Wild, né? E ele passa a proteger aquela região ali do condado, né? Na geografia da Terra-média, o condado ele fica numa posição meio estratégica. Você tem a velha floresta, né? Que é uma floresta meio hostil, inclusive, até os homens. Ela vai se emendar com a floresta de Fangorn, né? E você tem a oeste do condado é onde ficam os Grey Havens, né? Que é o porto de onde saem os barcos que vão levar os elfos para Valinor. Então, aquela região ali é uma região estratégica e o Aragorn faz esse trabalho junto com os filhos de Elrond, né, que também são Rangers, mas são elfos. Ele fica protegendo aquela área. Então ele passa muito tempo, ele luta em guerras, ele luta, né, com Thengel, que é ele luta ao lado de Thengel, que é o avô do rei Theoden,
né? Digo, o pai do rei Theoden. E ele, por muito tempo, carrega os cacos da espada, né? Ele carrega os cacos da espada Narsil. E ele não deseja de primeira esse cargo. Ele vai tomando consciência disso à medida que ele percebe que ele é a única pessoa que pode fazer isso. Ele é a única pessoa que não só pode, mas ele deve fazer isso, porque se o mundo dos homens deve sobreviver, ele só vai acontecer se ele agir. E o catalisador para isso é o arquétipo do sábio, né? Que é o Gandalf, né? Ele é amigo do Gandalf, né? Já quando ele encontra os hobbits em Bree, ele já tem conhecimento de quem são os hobbits, do que é que está acontecendo com eles. Ele já foi instruído por Gandalf, né? Porque os dois são muito amigos. E ele é que reconhece a sabedoria de Gandalf para os hobbits. No filme isso não fica claro, mas no livro os hobbits estão conversando com ele. Ele diz: olha, vocês conhecem o Gandalf pelos fogos de artifício dele, as coisas que ele faz lá no condado, mas ele é muito mais do que ele aparenta, né? Então ali ele já tá a caminho, né, de tomar essa missão para si, né? E essa jornada é uma coisa incrível realmente. E ele tem noção, isso que eu acho importante do personagem do Aragorn. Ele tem noção das suas próprias falhas, né? O Boromir falha ao ser tentado pelo Anel. Ele se redime, né, com a própria morte. Ele dá a vida para salvar Merry e Pippin e criar uma distração para que Frodo possa fugir. Mas Aragorn, ele tem a chance ali de pegar o Anel de Frodo e ele percebe que se ele seguir junto a Frodo, ele vai ser cada vez mais tentado. Então ele resolve deixar Frodo ir sozinho, confiar, né, dar um voto de confiança, né, esse tipo de abnegação, né, para alguém que é experiente em guerra, né, alguém que é um bom comandante. As pessoas olham para ele. Ele com o Anel ele poderia, né, ter convocado exércitos e poderia ter comandado, talvez até fazer frente a Sauron. Mas ele ter esse entendimento e deixar o Frodo ir, e ele ir num outro quest, ele diz: bom, vou deixar ele ir, mas eu não vou ficar quieto aqui. A gente vai atrás de Merry e Pippin, que teoricamente não teriam serventia alguma, né? São só dois hobbits naquele momento são só dois hobbits que foram raptados pelos orcs, que eles achavam que tinham o anel, né? E ele diz: we will not leave Merry and Pippin to death and torment, né? Eles vão lá e vão atrás desses dois hobbits. É uma coisa incrível, né? É muito legal, cara. Poxa, quando você assiste pelas primeiras vezes, a gente não percebe a quantidade de símbolo, né? Por exemplo, claro que, pô, acho que você é muito mais entendido aí do que eu desse assunto, mas, poxa, é legal te trazer para a live, né? Você pegar os anões, que são homens pela metade, né? Por que são assim? Porque são avarentos, né? São acumuladores, são ambiciosos demais, né? Então, Exato. Eles estão sempre com aquele aspecto hostil, né? Aquela coisa pela metade, né? Então os anões seriam aquela visão. Os halflings, esses hobbits, né? Eles são crianças, né? São puros, ingênuos. E é interessante que justo essa ingenuidade que vai também evocar coragem para poder combater o mal, né? Levar o mal lá até onde a fonte dele, que se torna um ciclo. O mal, ele em si, ele acaba se destruindo, né? Se você parar para pensar, ele acaba freando ali, mas ele está sempre se destruindo. Desde os primórdios ali, que era o Sauron, com as diversas faces dele, sendo derrotado, aí depois tentava ir, levava no fogo. Ou seja, existe um ciclo de autodestruição do mal, né? E, Sim. Por outro lado, o bem, ele precisaria tanto da pureza dessa criança, que seriam os hobbits, né? Essa ingenuidade da criança, junto com os arquétipos masculinos, que foram para ajudar, e cada um teve um papel que, poxa, é uma das coisas mais interessantes, a meu ver, né? O papel do homem na sociedade, né?
É algo que cada vez mais a gente sabe disso, né? Que hoje ser homem é praticamente uma vergonha, é um crime, e por aí vai. É uma complicação do caramba, né? É o famoso desculpa por ser homem, né? Exatamente, né? E O quando a pessoal gente na internet, entende o os real... homens feministas vão, desculpa por ser homem, aí depois pede um áudio pelada pra menina, né? Pois é. Mas, olha, essa questão é complicadíssima, né? Mas até a gente compreende porque o oposto desse homem, desse rei, é a sombra do rei. A sombra do rei é exatamente o Sauron. E as pessoas tomaram como os homens justamente o Sauron. E ignoraram o Aragorn, né? Então, quando a gente olha e fala, poxa vida, o homem perfeito é o Aragorn, poxa, legal, vamos ter esse cara aqui perto, né? Esse cara resolve o que a gente está passando, né? Então, quando eu estava falando lá no início sobre o poder do Senhor dos Anéis, do mito, a gente consegue colocar isso, que é, bom, enfim, até a religião cristã, né? Que fala, olha, você tem que ir contra tudo, contra todos, se assim for necessário. Esse amor que você vai ter é sinônimo de coragem, né? Se você tem amor e tem coragem, você tem o sacrifício. E se você tem o sacrifício e consegue fazer as coisas, ou seja, você passou pelos arquétipos da sabedoria, do rei e do guerreiro e do amante, caramba, você se torna um cara que pode resolver a coisa toda. Por exemplo, estou aqui diante de grandes inimigos na minha sociedade, né? A política está tomada aqui no Rio de Janeiro. Todos os nossos prefeitos e governadores são presos, né? Aqui do lado tem favelas absurdas, traficantes e não sei o quê, né? A gente está entrando agora capital chinês e comprando tudo. O inimigo é grande. O inimigo é grande. Porra, quando eu vejo um filme desse, eu falo, cara, olha, existe uma possibilidade de se reunir um grupinho seleto para tentar fazer alguma coisa. Meio que da mesma forma que se fez o Aragorn. Sim. Quem é o cara que vai poder resolver essa questão? Quem são esses caras? E se a gente no nosso grupinho tiver 200 pessoas, 200 Gandalf, 200 Aragorn? Né? E se a gente tiver a pureza de alguma criança no nosso grupo ali, que seria um rapaz mais ingênuo, um rapaz que ainda não entende direito das maldades que pode vir a acontecer, né? Que aqui no Rio é comum matar político, é comum, isso faz parte. Então, assim, a gente vai unindo e a gente olha e fala, poxa, um negócio desse, a imagem que dá é de fortalecimento, no final das contas, e de resgate de um arquétipo perfeito, né, do homem perfeito ideal. De modo que, lá do Senhor dos Anéis, você tem os contrapontos, né? Você tem o outro polo, por exemplo, o Saruman, né, que é um tirano, né? Ele era um cara que era para ser o papel do Gandalf, não era o Gandalf, era o Saruman, né? Pelo que eu entendo. Ele depois você me explica isso aí, mas não, ele era para ser o cara, né? Ele era o grande fodão. E deixou de ser para vir né? Porque se corrompeu. Ele é o oposto. Assim como o Darth Vader, né? Ele era para ser o cara e se corrompe, né? Pelo medo, pela raiva, pela ambição, né? Então, quando a gente consegue aglomerar, a gente vê os dois polos, não tem por que a gente olhar como o homem sendo o Sauron ou o Saruman, né? Ou qualquer outra, a cobra, a víbora, lembra da víbora que fica ali no... esses não são os homens reais, né? Sim. No caso do Saruman, né, a queda dele é uma coisa que se dá pelo desejo exacerbado da ordem. Eu lembro que você mencionou a questão dos anões, né? Dos anões serem gananciosos e tal. Na mitologia da Terra-média, existe um Valar, né? Que é uma espécie de deus ou anjo, né? O panteão dos Valares, assim. E o nome dele é Aule. Ele é uma figura muito parecida com o Hefesto da mitologia grega. Ele é o deus construtor, né? Ele é o deus das coisas terrenas. Ele manipula o ferro, ele cria grandes objetos. Então, tem inclusive uma raça de elfos que são os Noldor, né? A que pertence Galadriel, Elrond e afins, que são grandes artesãos, né? E o Aule é quem cria os anões.
ele cria os anões e ele os cria para serem resistentes, né, e serem grandes construtores também. Só que ele não tem a centelha, o Espírito Santo, né, capaz de dar livre-arbítrio a essas criaturas. Então, quando eles são criados pela primeira vez, eles se movem apenas como marionetes, como fantoches, né? Daí legal, vem hein? Eru Ilúvatar, que é o criador realmente, né, que criou todos esses anjos, esses seres divinos, e diz, olha, você está tentando fazer o que eu faço, mas você não pode fazer isso porque você não tem a chama imperecível, né, o Espírito Santo. E aí ele dá vida aos anões. Então os anões, eles têm essa liberdade, mas eles são meio pela metade, assim, porque eles não são cria do Criador em si, mas sim do Deus construtor, Aule. Então eles têm esse attachment, esse apego às coisas materiais, às coisas terrenas. Agora veja que coisa interessante. Dois maias que são serventes, né? Eles são arcanjos, né, desses anjos maiores, que são os Valar. Dois deles serviam a Aule também, o construtor. Um deles era Gortaur, que terminou se chamando Sauron. E o outro era Curunir, que terminou se chamando Saruman. Então, Sauron se corrompeu muito antes de Saruman, mas Saruman também tinha. Ele veio à Terra-média para combater Sauron, mas dentro dele ele tinha um desejo muito forte de ordem, um desejo muito exacerbado de ordem. E foi isso que o corrompeu. Inclusive o diálogo no filme ele não é tão bem elaborado quanto está no livro, mas ele fala para o Gandalf, ele diz, nós precisamos, Gandalf, quando ele está tentando cooptar Gandalf, a causa dele, diz, nós precisamos do anel porque nós precisamos do poder. Poder para ordenar as coisas da maneira que nós que somos sábios entendemos que devem ser. Aí ele diz, a hora dos homens falhou, a hora dos elfos falhou. Ele tem esse desespero gnóstico, assim, né? De olhar, tipo, os homens não tem como dar jeito nisso aqui. Então o Gandalf, que não é o maior dos magos, né? Ele é o mago cinza, a ele não foi dado tanta sabedoria, nem tanta força quanto aos outros, quanto a Saruman, né? Que é o chefe da ordem dos magos, o chefe da ordem dos Istari. Ele chega na Terra-média e ele gosta daquilo ali. Então ele se envolve com os hobbits, ele se envolve com os anões, e ele mantém sempre essa humildade, que é isso que termina fazendo o diferencial dele para que ele não se corrompa, né? Ele não tem o desejo de ordenar a Terra-média de acordo com a vontade dele. Ele tem a função, né? Ele serve o seu dever, que é o de fazer a vontade do Criador, né? E aí é a grande coisa, né? Tipo, essa ideia de que há uma providência, né? Quando você mencionou lá o ato do acaso do Gollum cair e destruir o anel, né? É um ato do acaso, de certa forma, né? Um glitch ali na Matrix, né? Um erro que acontece, mas tudo está previsto, né? Desde a eternidade na música de Eru Ilúvatar, né? Que é a ideia da providência divina, realmente, né? Algo que acontece da eternidade, né? E que se desenrola, né, com o tempo, com os diversos agentes executando as suas escolhas, o seu arbítrio e a sua liberdade. Exatamente. Eu até falei, botei assim, realmente é um acaso que, né, a gente sabe que, enfim, o acaso é uma coisa planejada, vamos dizer assim, né? Tipo, não há acaso nem mal que o Criador não possa usar para a sua obra, né? Essa é a grande sacada do Senhor dos Anéis, né? A misericórdia de Bilbo lá no Hobbit, que preserva Gollum. Exato. Aliás, o Gollum passa por várias misericórdias, né? Sim, várias, exato. Né? O Frodo. O Bilbo, o Frodo, aquele outro que é o irmão do Boromir também, né? Então o cara ele passa por vários ali como se fosse um destino mesmo dele cumprir, né? E outra passagem que eu acho incrível, sempre falo aqui e sempre vou falar, que para mim não tem nada mais simbólico, é o mergulho no precipício do Gandalf com o Balrog, né? Que isso para a psicologia é um prato cheíssimo, é o processo de individuação do Jung, né? É o processo ali de aquisição, de tocar o self, né? É quando você mergulha nas sombras
contra os seus maiores demônios, suas próprias sombras, né? E eu acho que assim, no filme ele fica caindo por semanas, meses, eu não sei, anos. Eu não sei quanto tempo ele fica caindo, é muito tempo. Ele fica um bom tempo. Para ele é como se fossem eras, né? Mas, exatamente. obviamente, dentro do espaço ali de tempo deles, essa jornada dele dura alguns meses, né? Porque eles saem de Moria, eles ficam uns 3 meses, eu acho, em Lórien, e aí eles saem. E aí, né, isso aí é o processo da depressão que acontece ali, geralmente na metade da vida, né, pra gente. É um processo que alguma hora você vai ter que enfrentar o teu demônio, mergulha lá naquele precipício. E duas coisas eu achei sensacionais. Primeiro que ele fica caindo um tempão, ou seja, a queda da depressão num lugar escuro, né? E o segundo ponto, ele evitou, né? Ele evita o conflito de todos os jeitos, não dá para evitar. O confronto é inevitável. E assim é quando a gente está mergulhando na nossa psique, né? E, pelo menos no filme, ele derrota o demônio em cima de uma montanha, o que para mim é altamente simbólico também, né? Sim. Essa montanha, ela tem que ser um lugar espiritual, né? Um lugar de onde você se eleva para você conseguir derrotar. Aí ele perde até a identidade dele, porque é a ruptura da personalidade, do ego, né? Para a identidade, que é esse self. E é assim também que acontece com a diferenciação entre o rei negro, o rei das sombras, contra o rei de luz. Em qualquer filme, né, o vilão e o principal, o bonzinho, né, o ator principal, enfim. Então, no caso, o Aragorn contra o Sauron. No caso, o que muda é o quanto que eu quero fortalecer essa minha ideia de ego versus o quanto que eu estou disposto a viver uma identidade espiritual, né? Então, ele derrota e ele se torna o branco, né? Ele passou agora a ser o Gandalf the White, né? O que é altamente simbólico também, que ele decide, ele estava no meio termo, ele cinza é meio termo, né? Uma coisa meio que ainda não está decidido. Sim. E o cinza também, ele não é nem mal nem ruim, né? Ele está ali entre as duas forças naturais, né? Sim. Então, quando ele, de fato, se depura do ego, é onde ele, de fato, vira quem ele realmente é, né? E aí ele fica de um jeito que ele parece um deus andando. Ele está agora super, ultra conectado com a verdade, né? Ele consegue prever coisas. Olha, eu vou aparecer na aurora de tal dia, né? Vai lá e faz isso que eu já sei. E ele faz frente até com os Nazgûl, né? Que ele bota pra correr, sim. Na verdade, no filme, eles mostram ele um pouco, consideravelmente menos poderoso do que ele ficou, na verdade, né? Essa morte simbólica do Gandalf, né? Que no livro foi uma morte efetiva, né? Mas pra gente, a gente interpreta como simbólica. Ela é essencial para que ele tome o papel de Saruman. Tanto que quando eles encontram ele branco na floresta, eles acham que eles estão encontrando o Saruman. E ele fala que né? E aí ele diz, mas eu sou o Saruman. Ou pelo menos o que o Saruman deveria ter sido, né? Então ele é mandado de volta, né, pela providência divina. Isso é uma coisa que acontece raramente no universo do Tolkien, né? Acontece com o Glorfindel, que é um dos elfos que ajuda o Frodo, né, quando ele é apunhalado pelo Nazgûl. Agora, no filme, na versão estendida, por exemplo, tem um momento lá que o Black Captain, né, que é o rei, o Witch King of Angmar, ele chega no Nazgûl dele e ele quebra o cajado do Gandalf. Aquilo não acontece de maneira alguma. O Gandalf do livro, ele é muito superior a eles. Ele volta realmente, pronto, ó, o criador mandou ele de volta, ó, tu vai resolver isso aqui. É isso. Tanto é que ele no início ele tem problema com o horário, né? Gandalf sempre tem problema com o horário. Ele diz, é verdade. O mago nunca está atrasado nem adiantado. Ele chega na hora que ele quer chegar. Mas ele fala isso, mas na verdade ele é meio atrasado, né? Ele se ferra no Hobbit, quando ele tem que encontrar os anões depois da floresta de Mirkwood.
ele se ferra porque ele não consegue encontrar o Frodo. Ele marca de encontrar o Frodo, né? No livro, ele marca de encontrar o Frodo no condado. Né? Aí o Frodo, tipo, resolve ir embora e aí vai tentar se encontrar com ele em Bree, no Prancing Pony, né? E também não encontra com ele lá porque ele se ferrou com Saruman, porque ele não conseguiu antecipar, né? Mas quando ele volta como o Mago Branco, várias coisas já estão reveladas a ele, né? Ele já sabe, né? Quando ele percebe que Merry e Pippin foram para a floresta, ele diz, aqui vai acontecer uma coisa. A chegada de Merry e Pippin à floresta de Fangorn é como o rolar de pequenos cascalhos que provocam uma avalanche, né? Esse simbolismo é muito forte também, né? Os hobbits, quando eles escapam dos orcs de Isengard, eles entram na floresta, né? E eles conseguem mover, né? Através de uma inocência realmente, assim, meio um pouquinho de ardilosidade também por parte do Merry, que diz, não, leva a gente para o sul, que ele quer mostrar para o Treebeard, né, o que é que o Saruman fez, porque ele percebe que por argumento eles não vão conseguir convencer os Ents a entrar na guerra. Então ele diz, bom, tá bom, então vamos confrontar esse cara aqui com a verdade, né, mesmo que acidentalmente, né? E aí eles trazem os Ents terminam entrando na guerra e termina sendo decisivo para a derrota de Saruman, né? Outro também que eu gostei muito, queria que se você tiver uma coisa para lembrar aí, quando o Frodo, né, ele é ferido pela espada do Nazgûl, ali, logo no primeiro filme, né? Tem uma passagem aqui que agora acho que não preparei, não vou achar o livro aqui. Sim. Mas é um livro que diz que todo homem, todo menino, né, ele carrega uma ferida que é eterna. Essa ferida Sim. é a perda da inocência. Isso tem lá no João de Ferro, que é o primeiro momento onde você vai lidar com a sua masculinidade, né? Seja um momento de agressividade, ou seja um momento de sexualidade, né? Você vai estar em frente a uma mulher e tal. E a partir desse momento que você tem uma ferida de ruptura com a família, de ruptura com a sua própria inocência, né? É uma ferida de perda da inocência. Ela é incurável. Assim como acho que acontece com o Frodo. Ele vai para morrer, né? Não fala no filme, mas ele vai para morrer, não é isso? Então, ele é ferido pelo rei bruxo de Angmar, né? E ele é curado por Elrond, mas essa ferida ela nunca cicatriza. É isso aí. Essa é a simbologia. Exato, ele está sempre com aquilo ali. Na verdade, ele tem que ir para as Terras Imortais, né, justamente para que ele possa ser curado. O que acontece ali é como se fosse uma espécie de bom purgatório. Tá entendendo? Ele vai, porque ele carregou o mal do anel por muito tempo, ele foi ferido pela lâmina Morgul, né, a Morgul Blade, e ele não consegue se recuperar jamais disso. Quando ele volta, o Frodo volta realmente, ele deu um pedaço de si. Ele deu um pedaço de si que ele nunca mais vai recuperar para restabelecer uma ordem no mundo, né? Então ele volta transformado, ele não consegue. Ele diz, né? Eu saí para salvar o condado, mas não para mim. Né? Ele salva o condado para os outros hobbits, mas ele não consegue salvar para si mesmo. Né? Então ele tem que ir nessa, o que é uma grande honra, na verdade, né? Claro. É um grande reconhecimento do serviço dele. Então ele e Bilbo são levados para as Terras Imortais. E uma coisa que não tá anunciada no filme, mas acontece depois, o Sam volta, vive com a família dele, né? Mas ele termina a vida pegando o barco também para Valinor. Para as Terras Imortais. Ele não chega a Valinor precisamente, mas The Shores of Aman, que chama, né? E aí porque ele também carregou o anel por um tempo, né? Ele carregou o anel em Mordor, né? Quando o Frodo Nossa, o Frodo só se fode, né? Agora que eu fico pensando. O cara leva a punhalada da Morgul Blade, ele leva a punhalada do Troll Tem o negócio da aranha, né? Ele se ferrou lá com a aranha. E da aranha. Nossa, o cara só toma. Mas é isso. Mas eu vejo também, né, que, poxa, o Aragorn lá, ele várias vezes ele fala, pra morte. Cara, acho que ele falou isso umas 14 vezes, né?
Falou, cara, agora morreu, agora fudeu, eu vou morrer. Eu vou pra guerra, aí pum, aí alguma coisa acontece. Mas ele vai mesmo, ele chora, ele se emociona, né? Ele faz o negócio. Esse símbolo, para mim, é um dos que mais chama atenção, mas assim, a história como um todo, ela envolve muito ato de coragem, eu acho que é uma coisa principal, de sacrifício, ela envolve um ato de união, de fraternidade, né? E de uma... Assim, é cada um cumprindo o seu papel. Não sei se isso teria um nome, né? Não me veio à mente agora. Mas é muito interessante sobre essa questão, né? Agora tem até aqui o Alex falando sobre a masculinidade, né? Exatamente, esses elementos são masculinos. Porque olha só, quando a gente pensa em masculino, a gente tem que pensar em, olha, o falo, né? O falo é o grande simbolismo masculino. Quando você pensa no falo, a primeira coisa que o falo tem que ser uma espada, tem que ser o quê? É dura, amiguinho, não tem outro jeito, né? Primeira coisa é espada mole não é espada, é qualquer outra coisa, mas não é espada. Segundo ponto é que essa espada aponta para algum lugar. Terceiro ponto é que ela vai penetrar em algum lugar, né? E já que ela está penetrando em algum lugar provavelmente desconhecido, novo. Então ela está num risco. E ela faz isso por uma finalidade, né? Isso é importante que seja dito, né? Sem finalidade nenhuma, ninguém vai penetrar coisa alguma em lugar nenhum, né? E ela tem que retornar, de preferência, retornar para que se complete esse ciclo, né? Então, quando a gente está falando sobre a masculinidade, eu penso nesses elementos. E evidente que tem esse elemento lá, né? A espada fragmentada, que ela é reforjada para ser empunhada pelo rei, né? Agora, quando você tira de uma sociedade a possibilidade de uma recompensa, aí olha que coisa interessante isso aí. Para que eu vou me sacrificar? Por que eu serei uma pessoa responsável, madura, se eu não tenho nenhum tipo de recompensa? Só existe um tipo de pessoa que faria isso, que são os religiosos. Nenhum outro homem vai fazer isso. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Olha só, não sei se pegaram, né, no ar, mas é o que muita gente já está falando aí, né? A religião é a última esperança da sociedade em ruptura. Sim. Né? Que outro tipo de homem... Olha, antigamente, eu digo antigamente, toda a humanidade até 200 anos atrás, tá? Mais ou menos isso, até 200 anos atrás, até o modernismo aí. Então, poxa, até então, todo o sacrifício masculino, inclusive você vê isso amplamente nesse filme ou qualquer outro filme, era recompensado através da admiração, da riqueza, né? Da liderança, do heroísmo. Todo mundo olhava e falava, cara, pô, tu é o cara, bicho, você sacrificou pela gente, você é um grande lutador, você é um grande líder, você é um grande sábio, né? Hoje em dia, você pode ser um grande qualquer coisa que você, sai daqui, você é homem, você tem que se sacrificar e não vai ter nada. Pelo contrário, quanto mais você tiver aqui com esses atributos masculinos, a sua agressividade, a sua ira, o seu racionalismo, né, a sua a organização, né, a gente vai rechaçar você. A gente vai amplamente repelir você da sociedade, né? Então, a gente acaba trazendo um desequilíbrio muito grande que, evidentemente, eu acho que não precisa dizer isso, mas eu vou dizer, evidentemente que as vítimas jamais serão só os homens, né? Quando você tem um lado de que é 50% da história desequilibrado, é evidente que 100% vai estar mal, né? Na verdade, pode tirar tudo que for da gente, a gente ainda vai conseguir fazer xixi em pé, né? É verdade. Quero. Que lá na Alemanha já não fazem, tá, Rasta? Quem mais se ferra com isso são os que dependem naturalmente dessa... que é conhecida pela masculinidade, né? Então você tira esse fator, né? E tudo vai servindo ao caos. Da mesma forma, né? Existe a gente fala de crise de masculinidade, mas existe uma crise de feminilidade também, né? Sim, claro. Da mulher cada vez menos ser mulher, né? Aquele negócio de tipo não se nasce mulher, torna-se mulher, né? Mas isso já é consequência dessa história. Isso já é consequência. Olha, você tem... Tudo bem, tem lá os períodos de Primeira e Segunda Guerra, gripe espanhola, tal, enfim, mas assim, quando você teve a morte massiva dos homens e a explosão do feminismo, por aí vai, né?
já é uma consequência de um homem que é ausente. É um homem Sim. que já não está ali. Cadê o Aragorn aqui, né? Não tem. O Aragorn já não está mais entre nós aqui, né? Cadê os Gandalfs aí? Não tem. Não tem também. Exato. Então, as mulheres acabam que teriam de tomar esse lugar e elas acabam, nesse processo, sendo, de uma certa forma, ou iludidas, né? Achando que isso vai trazer mais felicidade a elas, né? Ou por necessidade. Às vezes elas falam, olha, eu preciso tomar o lugar do homem porque não tem outro homem. Isso não já tem. é uma consequência de uma sociedade patológica. Eu não tenho a menor sombra de dúvida disso, né? E ao mesmo tempo, ao promover esse tipo de igualdade, a gente terminou nivelando por baixo, né? Porque a Sim. ideia de uma mulher, a ideia quintessencial assim de uma mulher empoderada hoje, né, é a mulher empoderada, na verdade, né? Ela é tão promíscua e compulsiva quanto o pior dos homens, né? Exato. Algo que é Nivelou algo por que é baixo, é isso aí. algo que era algo que os homens tinham que aprender a domar, né? Que é esse instinto, né? de sair de sair no sensualismo, né? É algo que foi tomado como a bandeira da igualdade, né? Então, tipo, o pessoal conseguiu não igualar a mulher ao homem em suas virtudes nesse sentido, né? Mas sim um nivelamento por baixo, né? Vamos a distribuição igualitária das falhas, né? Pois é. E aí a gente olha para o Senhor dos Anéis e se você for analisar de verdade, você não está no Brasil, não, né? Pelo teu Não, eu caso. moro nos Estados Unidos, eu moro Perfeito, em Nova perfeito. York. Maravilha, maravilha. Bom para você, cara. Rola um pouquinho de uma invejinha, assim, fala, pô, cara, uma admiração, melhor assim dizendo. Mas quando a gente olha para o Brasil, principalmente, fica claro quem são as figuras que aqui habitam. São as duas cobras, né? Tem a cobra lá que fica perto do Saruman, né? E tem a cobra que fica lá no Hobbit, que fica perto agora eu não lembro agora, eu não lembro. Sabe que é um cara que fica ali meio asqueroso, ele é covarde, ele é egoísta, aquele cara. Eles Sim, são você até está falando do parecidos filme O fisicamente. Hobbit, né? Você está falando do Alfred. Alfred, que eles colocaram esse personagem no Hobbit, que ele é o secretário, ele é o burocrata de Lake Town, né? Pronto. Esse Ele é o cara, burocrata sim, de Lake esse a Town. gente encontra com frequência nas esquinas do Brasil aqui, né? É triste, mas a verdade é que é por aí. Pouca gente quer fazer o esforço que pode vir a trazer o sentido. E um dos culpados é porque não tem, de fato, uma recompensa, né? Quando a gente fala sobre a perda da ruptura masculina, né, que não existe mais praticamente, ou existe muito pouco, é evidente que esse poder do harém, né, o poder da conquista feminina, não é que ele não exista mais, ele simplesmente trocou de mãos. Para que mãos que eles estão agora? Ou os sociopatas, bons atores, os caras que interpretam exatamente o que as mulheres querem ouvir pelo senso comum, né? Ou pelos afeminados mesmo. Esses Sim, caras sim. podem vir só que os afeminados, você não pode esperar absolutamente nada deles, né? Você não vai esperar muita coisa. Você não vai esperar um sacrifício, você não vai esperar grandes atos de coragem, né? Você vai esperar o hedonismo. O hedonismo, Exato. né, que está aí explícito na nossa sociedade, né? Então, eu A adoro ideia de ver ser... essas coisas do que está acontecendo, vai para lá, vai para cá, consequência disso, isso quem causou o quê, né? Então, eu acho muito interessante quando a gente vê o enredo que está se tomando, quando você simplesmente perde a admiração sobre os nobres cavaleiros. Basicamente é isso que a gente está falando, né? Exato. E aí, onde uma coisa perde, né, de exercer o seu papel essencial, todo o resto, né, toda a ordem vai desmoronando, né, e o caos vai se instalando, né. É isso aí. Eu tô muito interessado nesse próximo livro que o Jordan Peterson vai lançar, Beyond Order, né, além da ordem, porque ele tratou bastante sobre a ordem no 12 Regras para a Vida, e no próprio mapa de significado também ele trata dessa questão. Mas vai vir isso além da ordem, né? Poxa, Porque ótimo. estou interessado em ver. Mas enfim, agora a gente tá chegando aqui ao nosso final. Você está me ouvindo? Estou ouvindo, perfeito. E
Poxa, Bruno, eu queria te agradecer muitíssimo. Foi uma surpresa muito agradável essa conversa Pô, contigo. imagina, eu que tô, Né? pô, aprendi um monte de coisa aí legal, cara. Tolkien é sensacional, cara. Isso aí tinha que ser leitura obrigatória aí na escola, né? Não, exato. Mas vai vir, tem mais Tolkien aí no horizonte do Rastão. Você fica ligado. Já tô te seguindo aqui. Não sei Eu se tu, também, não sei se tu tá me comecei seguindo a te seguir lá, hoje. mas vamos mantendo contato Siga aí e a gente o vai Rasta, o pessoal que está comigo aqui, siga o Rasta e o Clube Ludovico, né? Que são duas contas sensacionais aí, né? O Ludovico, esse livro matou a pau, excelente. E eu tô com um boneco aqui. O boneco já é bonito pra caramba. E o livro, como ficou mesmo, o resultado final ficou maravilhoso. Quem quiser usar, tem um código RASTA10, né, que dá 10% de desconto para quem quiser fazer a assinatura. Esse é o livro do mês no Clube Ludovico. Bruno, muito obrigado. Obrigado você, Rasta. Nos vemos aí na próxima. Nos vemos na próxima. Um abração, Um irmão. Tchau, abração. tchau. Tchau, tchau, cara. Até mais.